Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social e hoje com uma convidada especial, Suzana Duval. Suzana, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigada pelo convite e agradeço aqui o espaço, a oportunidade e todo o trabalho que você tem feito de trazer as pessoas e dar esse espaço para falar de segurança pública, falar de direito. Parabéns também. Pessoal, eu quero fazer aqui uma introdução da Suzana. Suzana é agente da Polícia Federal, classe especial há 16 anos, advogada, ex-agente da Interpol, também professora da Academia Nacional da Polícia, e também outras graduações. Suzana, você também é instrutora de armas, né? Você pode contar um pouco da sua carreira, do início da sua carreira e como é que você ingressou também nessa carreira policial? Claro. Eu me formei em Direito, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande com a parte de segurança pública, né, com a parte de segurança. Porque até quando eu era criança, a gente até se mudou uma época de São Paulo, quando eu era muito pequena, porque mataram o melhor amigo do meu pai na porta de casa. Então isso traumatizou a família. A minha melhor amiga também ficou traumatizada, né? Que era a filha que perdeu o pai, foi morar nos Estados Unidos, né? Acabou com uma família. E isso sempre me abalou muito. E aí, quando eu estava na faculdade, eu estava trabalhando no escritório de advocacia, formei, trabalhei um pouco, eu falei, não é isso que eu quero. E eu vendo a Polícia Federal, fazendo as operações, né, fazendo um trabalho inédito, aí muita coisa aí, enfim, muitas operações atuantes, né, contra crime organizado, contra tanta coisa. E, na época, isso me empolgou para entrar e fazer parte dessa história. E aí eu mudei, né, fiz o concurso e comecei a atuar na Polícia Federal. E logo no começo eu fui para a fronteira, geralmente nós vamos para a fronteira. Então eu fui para Bagé. E a partir daí fui seguindo a carreira, né? Quem entra logo no começo da polícia tem que ralar bastante aí. Suzana, fala um pouquinho para os nossos telespectadores. Aqui a gente tem operadores do direito, pessoas da política também, tem empresários também ouvindo a gente. Como é que é esse desafio dos seus 16 anos na Polícia Federal? Quais foram os seus grandes desafios? O desafio é esse, né? A gente tem que deixar a família, mudar de cidade, tem que enfrentar, então tem que ir para as operações. No meu cargo é de agente, então a gente vai para muitas operações na rua mesmo, né? Em comunidades, em várias situações ali de risco. E são praticamente todos os dias. Então, é uma questão de superação. A gente tem um preparo técnico para isso, né? Ninguém vai de qualquer forma. A gente tem esse preparo técnico na academia de polícia, mas a gente tem toda essa mudança de vida, né? A gente muda totalmente um paradigma. É um trabalho que precisa ter vocação. Então, a pessoa precisa querer, tem que gostar e tem que ter também aquela aptidão. Porque quem não tem essas coisas, né, quem não gosta, quem não tem aptidão, sofre, né? É como algumas profissões a gente tem que ter uma vocação. E assim, é uma profissão que sacrifica demais a vida pessoal, a família. E Suzana, nessas fronteiras aí, porque o Brasil tem um território enorme, né? Você passou por alguma situação de medo, de frustração, de desespero nessas operações? Olha, nunca passei assim situação de medo, nem de desespero, nem de frustração. É lógico que a gente tem um certo receio, que ele é importante para a gente se proteger, né? Então a gente não pode ir de peito aberto, a gente vai sempre com um certo cuidado. Então fui para várias operações aí, Foz do Iguaçu, Ponta Porã, fronteiras, né? E a gente tem que ter um cuidado mesmo, que são situações perigosas. Mas é uma situação que a gente tem um certo controle, né? Então a gente vai controlado, não é uma situação de medo mesmo, né? Isso porque a gente tem essa técnica, a gente tem o preparo. Então são situações que a gente faz treinamentos e aí quando a gente passa a situação na vida real,
né, numa operação mesmo, a gente já teve aquele treinamento, não é uma situação tão nova, e é tão rápido que nem dá tempo. Quando você vê, meio que já passou, você já agiu conforme você treinou, é uma coisa muito automática, né? Mas tem que ter um certo receio, porque o policial que não tem medo, ele é quase que um kamikaze, né? Entendi. Então tem que ter uma proteção de todo ser humano. Suzana, e fala um pouquinho para os nossos telespectadores da sua experiência na Interpol. Como é que funciona a Interpol? Como que é a sua formação em relação às questões de liderança, de resolver os problemas? Como é que é o papel e essa sua experiência dentro da Interpol? Bom, a Interpol, muitas pessoas pensam, a Interpol é uma terceira polícia, uma outra polícia, uma polícia internacional. Não é. A Interpol é uma cooperação de polícias no mundo. Então, assim, os países são signatários e participam dessa cooperação, né, dessa, digamos, uma associação de cooperação de polícias. E aí cada país tem uma polícia que faz a sua cooperação dentro da Interpol. Então, são polícias do mundo inteiro que cooperam dentro da Interpol. Tem policiais que são da própria Interpol também, mas ela é composta muito por esses policiais de várias forças de vários países. E aqui no Brasil, quem faz a cooperação na Interpol é a Polícia Federal, e só tem uma representação no Brasil, que é em Brasília. E aí tem as representações regionais que se reportam diretamente a Brasília. E a sede da Interpol na América Latina é em Buenos Aires. E a sede geral da Interpol é em Lyon. E aí, então, a Interpol seriam os países também da América Latina, das Américas, né, Estados Unidos, e também da Europa? Sim, são vários países, acho que são mais de 200 países, se eu não me engano. E são os países que se prontificaram a participar dessa cooperação internacional, né, que é uma cooperação internacional para combater o crime. Então, assim, se tem uma ocorrência que está envolvendo mais de um país, esses países entram em contato através da Interpol e fazem essa investigação em conjunto. Mas, assim, cada um dentro do seu país, com a sua polícia local, com a sua soberania, porque um policial da Itália não pode atuar no Brasil, nem um policial do Brasil pode atuar na Argentina, né? Existe a questão da soberania de cada país. Entendi. Mas ele pode atuar em conjunto através da Interpol, junto com um policial. Então, por exemplo, um policial italiano pode atuar em conjunto, mas não como policial aqui, né? Mas como um colaborador. Cooperando, né? Isso, como um colaborador da Interpol, mas ele não tem um poder de polícia, que ele não é uma autoridade policial. Aí ele não pode andar aqui. Com arma aqui? Até pode, se pedir uma autorização, essa autorização pode ser dada, né? Então, assim, até quando vem segurança, presidentes de outros países trazem os policiais que fazem a segurança deles, eles muitas vezes têm autorização para vir armados, mas que é uma autorização que o Brasil emite. Mas aí, nesse caso, eles não são autoridade policial no Brasil. Entendi. Eles até estão com autorização, a depender do caso, mas eles não são autoridade policial. A autoridade policial são os policiais brasileiros. Suzana, eu quero te fazer uma pergunta agora sobre a sua vida de sindicato. Estou vendo aqui que você se motivou a se candidatar para a reeleição como presidente do sindicato. E eu queria te perguntar quais são os seus principais objetivos para esse seu segundo mandato do sindicato. Os principais objetivos para o segundo mandato são a questão da saúde dos policiais, principalmente saúde mental, questão de uma reestruturação nossa interna da Polícia Federal, dos cargos da Polícia Federal, mas uma reestruturação que beneficie todos os cargos e que seja justa para todos os cargos. É isso que a gente tem buscado. E você vê muitos desafios dentro do sindicato também, Suzana? Sim, são muitos desafios, porque a gente depende, para buscar nossas pautas, de alterações de lei. Então, a gente precisa buscar muito apoio no Congresso Nacional, com deputados, com senadores. A gente precisa acompanhar todas as pautas que estão passando, que têm relação com a categoria. E aí são diversas questões ali que muitas vezes a gente não sabe, mas que podem impactar não só no dia a dia do trabalho do policial, mas podem impactar até no trabalho da instituição policial.
a Polícia Federal ela cresceu muito, né? E teve um trabalho muito, assim, uma coisa que foi muito melhorada na sociedade, tudo, muito em função das lutas que os sindicatos travaram, que foi justamente de buscar armamentos, buscar estrutura, buscar salários melhores, e com isso trouxeram pessoas aí com um nível muito bom, um nível muito técnico, cada vez mais, né? Então, assim, a Polícia Federal sempre teve um nome muito grande, muito forte, né, desde a sua fundação. Então, aqueles policiais antigos que sempre foram muitos guerreiros, formaram o embrião e todo o que a Polícia Federal é, e ela teve um momento ali que ela teve um investimento muito grande. E foi graças às lutas sindicais que isso aconteceu, e a sociedade pôde ver isso, porque se não tem alguém lutando por isso, não é um governante, um político que vai resolver, não, eu acho bonitinho a Polícia Federal, vou dar uma emenda, vou trocar o armamento deles, trocar as viaturas, vou dar uma tecnologia para poder trabalhar contra o crime. É a última coisa que se lembra, né? Porque aparece muito pouco. Então, é uma briga da classe mesmo, né? É uma briga da classe por condições de trabalho, porque o policial ele entra, né, na maioria das vezes, isso, a grande maioria, é muito imbuído dessa missão, né? Essa missão com a sociedade. Você vê um concurso, né? Uma profissão que a pessoa coloca a própria vida dela em risco, ela se arrisca para poder proteger a sociedade. Então, é uma profissão que exige um comprometimento muito grande. E quando você está lá e não consegue trabalhar e fazer as coisas acontecerem e fazer ali a tua missão, é uma frustração grande. Então, é uma forma aí dessa luta da classe, da gente conseguir trabalhar e entregar isso para a sociedade também. Suzana, você é professora, você também é da Academia Nacional de Polícia em várias disciplinas, você dá aula em várias disciplinas. Como é que você vê essa formação, a importância dessa formação técnica, né, para operacional para os agentes, e como isso impacta de fato na segurança pública, que é um tema muito importante para todos nós da sociedade aqui em São Paulo e no Brasil? Eu acho que é importante ter uma reciclagem sempre para todos os policiais. Desde que o policial entra, ele precisa ter um treinamento muito bom, muito firme ali, porque o policial ele anda armado, ele está lidando com vidas, né, e qualquer erro pode pagar com uma vida. Então, a gente tem uma profissão que não se pode errar. Sim. Então, assim, o treinamento ele é muito importante. Então, desde o momento que entrou na academia, que começou ali a vida do policial, o treinamento ele tem que ser muito intenso. E a gente tem isso na Polícia Federal. E são ali muitos treinamentos de tiro, principalmente, mas de várias matérias, né? Que não é só o tiro que é importante, até as questões de abordagem, de sobrevivência, de saber em que momento sacar a arma, como dominar a situação, né? Porque atirar num papel é muito fácil. Agora, estar ali numa situação de pressão, de saber como que vai sacar, a hora que vai sacar, como que você vai dominar todo aquele quadro, isso é a parte mais difícil. Isso é a parte que precisa ter um treinamento, precisa ter sangue frio para poder resolver a situação, sobreviver e proteger todos ali poderem proteger os outros, né? Todos que estão na equipe, porque é uma equipe, sempre você está trabalhando para todo mundo, né? Um depende do outro, a vida de um depende do outro. Então é isso que é ensinado na academia de polícia, é esse espírito de corpo, é esse trabalho também de mais técnico, né? E essa parte também da questão psicológica, da pessoa passar por situações ali, né, fictícias, mas que são simuladas, são muito parecidas com as situações reais, né? São até baseadas, geralmente se pega casos de situações reais, e esse treinamento constante para que quando tem um momento, a gente ali não perca uma vida de um policial, de uma vítima, né, que possa fazer a sua missão. Ninguém quer o confronto é a pior coisa que a gente quer, mas se tiver, que seja o mínimo prejuízo possível, né? Suzana, a gente está agora num bloco. Esse bloco é para você indicar de 1 a 2 livros. E aí você pensa nos livros, porque a gente tem aqui os telespectadores que sempre anotam os livros. E aí, no segundo bloco, você, então, se puder passar 1 a 2 livros, uma indicação
para esse corpo especial, o pessoal que nos assiste. Tem muitos jovens advogados também que seguem as nossas redes sociais. Então eu vou aqui pedir para que a nossa produção solte a vinheta para depois, no segundo bloco, você falar dos livros. Retornando ao programa Contrato Social e hoje com Suzana Duval. Suzana, quais seriam os 2 livros que você indicaria para os nossos telespectadores? Os 7 Poderes, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que ele propõe uma nova Constituição, mais moderna, que muitos países da Europa hoje já não tem mais só 3 poderes, né? O poder é um pouco mais dividido, para poder ter uma democracia um pouco mais estável, uma democracia mais assim, representativa do povo mesmo, do que o povo espera. Então é um livro muito interessante, é uma nova proposta, né? Eu li, nunca tinha pensado dessa forma, né? Sou do direito, formada em direito, fui advogada, mas foi um novo paradigma, achei muito interessante pensar dessa forma e estudar dessa forma. Até porque ele tem uma experiência muito grande com países da Europa, tudo, e ele traz um pouco dessa experiência no livro. E o outro livro é A Biblioteca da Meia-Noite, que é mais um livro assim, mais de ficção, um livro mais para relaxar, mas que é muito interessante também, porque tem um pouco de mistério, tudo. É um livro para se pensar na vida também. Suzana, falando das suas missões internacionais, você já representou o Brasil em missões internacionais, e quais foram esses aprendizados, né, nessa experiência? E como é que foi trabalhar em cooperação internacional com outros países? A gente aprende a desenvolver bastante a diplomacia, porque a gente está lidando com culturas diferentes. Então, a gente não pode ser simplesmente só aquele policial, enfim, aquele policial seco de efetuar a prisão, de cumprir a missão ali, efetuar uma busca. A gente tem que ter ali, entender como que funciona a cabeça daquelas pessoas de uma cultura diferente da nossa, né? E aprender a se comunicar. Não é exatamente falar a língua deles, né? Se falar inglês ajuda muito, mas saber se comunicar, porque falar a língua nem sempre é se comunicar. Você entender a cultura da pessoa é se comunicar, né? Então a diplomacia ajuda muito. E a gente precisa se integrar muito com esses policiais. Mas o bom disso é que o que eu sempre percebi em todas as missões que eu fiz com policiais estrangeiros ou fora do Brasil, parece que a gente fala a mesma língua. O nosso treinamento até parece que é igual. Às vezes a gente, sem se comunicar, sem um saber a língua do outro, cada um já vai assumindo as posições da equipe. O treinamento policial, né? Já vai encaixando, né? Então, a coisa já vai encaixando, parece que é uma coisa só no mundo. Então, você se sente ali que você está entre pessoas ali que falam a sua mesma língua, mesmo sem você falar a língua da pessoa. Então, é muito interessante e ajuda muito quando a gente vai efetivar os trabalhos, né? E sempre tem, aí depois quando tem hora de relaxamento, cada um conta suas histórias de polícia e tal, e aí a gente vê que a coisa é muito parecida, né? Que a essência do policial é a mesma em qualquer lugar do mundo, né? Suzana, você atuou em funções de alta responsabilidade em vários eventos internacionais como o Rio+20, Copa do Mundo de 2014 e também os Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. Como é que foram esses eventos e como é que foi a sua responsabilidade nesses eventos internacionais no Brasil? Foram eventos muito grandes, os 3 eventos, assim, tanto é que são grandes eventos, e eventos que ficaram o mundo inteiro olhando para o Brasil. Nada podia dar errado, né? Para nós é difícil fazer as coisas aqui no Brasil, porque a gente tem um problema muito grande da segurança, e a gente recebendo autoridades do mundo inteiro, algumas autoridades que são ameaçadas nos países deles, e que aqui poderia ser um local propício para alguma situação. Mas, assim, o trabalho foi sempre muito bem feito, porque sempre foi em equipe, né? Foi muito bem coordenado pela Polícia Federal. Então, assim, nós sempre tivemos treinamento antes
E aí foi muito tranquilo fazer tudo. No fim, tudo correndo muito bem, as equipes, né? Na Copa do Mundo eu fiquei como coordenadora dos batedores. E nas Olimpíadas eu coordenei algumas seguranças, inclusive da Princesa Anne, que é a irmã do rei, agora do Charles. Uhum. Então ficamos aí vários dias. Foi muito interessante também estar próximo assim da família real, conhecer a cultura, até porque meu pai é inglês, eu tenho dupla cidadania, sou britânica também. E assim, é muito interessante, é um trabalho que a gente acaba aprendendo com a outra cultura, com essas outras culturas, né, do mundo inteiro. E foram eventos brilhantes, que o Brasil brilhou, que recebeu todas essas autoridades do mundo inteiro, não teve um incidente, um atentado, né, foi muito bem organizado. A Olimpíada foram mais de 200 chefes de Estado representando os seus países, né? E um momento assim, que é um momento também de descontração, que você vê aquelas pessoas que são autoridades, né, que têm tantas decisões para tomar nos países delas e que chegam aqui para as Olimpíadas e estão mais relaxados, estão mais tranquilos, um momento mais de descontração e tudo, mas é um momento também importante para o país deles. Então, é muito legal a gente poder participar, né, ainda mais trabalhando de momento histórico assim do nosso país. Suzana, agora recentemente na cidade de São Paulo teremos um grande evento da NFL, né, de futebol americano, né? O prefeito de São Paulo está trazendo esse super evento via SP Tours. E como é que você vê o fortalecimento do turismo na cidade de São Paulo, mas obviamente com o seu olhar da segurança pública? Esse evento é um evento internacional. E você acha que tem que ter integração das polícias nessa área da segurança pública? Por exemplo, a Polícia Federal ajudando também na escolta ou na segurança desses times americanos, junto com a Polícia Civil e GCM. Você acha que é importante essa integração para viabilizar a segurança pública de modo geral para a população de São Paulo? Sim, essa integração é importantíssima. E isso já acontece. Então, assim, isso já há muitos anos, esse tipo de evento e esse tipo de situação, já as polícias já trabalham de forma integrada. Então, cada um tem a sua área de atuação, de responsabilidade. Em casos assim, geralmente a Polícia Federal fica com tomando conta das delegações, dos times, né, dos jogadores, enfim, e de autoridades que vêm para o Brasil. Então, fazendo a segurança mais aproximada, né, a segurança meio pessoal. E a GCM toma conta, ela tem uma atribuição, uma das atribuições tomar conta dos bens municipais, mas atualmente tem feito muito mais que isso e já foi reconhecido até por decisão judicial de Tribunal Superior que ela é uma polícia também. Então, ela tem trabalhado muito como uma polícia municipal e ajudando nessa parte mais ostensiva, assim como a polícia militar, ela faz meio que o perímetro dos locais. Então tem os batedores da polícia militar, que são reconhecidos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, como um dos melhores grupamentos de batedores que existe. E aí, no momento, todo mundo se compõe muito bem, porque cada um está numa área específica sua de atuação. E eu acredito que nesse evento deve acontecer o mesmo. E eu acho que isso é cada vez mais importante. E eu acho que é importante eu falar também, eu estou candidata a vereadora com a pauta da segurança, e um dos meus projetos é a criação da polícia turística, que nós já temos a delegacia DEATUR, né, na Polícia Civil, que atende o turista, já tem um segmento também da Polícia Militar, mas eu gostaria muito de criar uma força-tarefa de polícia turística. Quando eu falo criação da polícia turística, não é uma terceira polícia, porque isso daí teria que mudar a Constituição, enfim, não é nem necessário isso. Mas é uma força-tarefa de polícia turística, com a integração de todas as forças policiais, cada uma na sua responsabilidade, para atender o turista, porque
Com o governo Tarcísio, eles estão conseguindo melhorar muito essa questão do turismo em São Paulo, profissionalizar um turismo que é de negócios para trazer um turismo de lazer junto. Isso tem um potencial muito grande para aumentar demais os investimentos aqui na cidade, como as principais metrópoles do mundo já fazem. E isso a segurança pública tem que acompanhar também todo esse progresso que está acontecendo do turismo aqui em São Paulo. E aí, Suzana, nesse projeto que você quer viabilizar, seriam também policiais focados, que pudessem também falar outras línguas, né? Para atender o turista americano, o turista da Espanha. Sim, então seria um policial também poliglota. Exatamente. O mesmo policial não precisa falar 5 línguas, mas trazer aí algumas línguas que são mais faladas no mundo, que têm um grau de importância, e colocar na grade curricular para que os policiais possam estudar essas línguas, ou que policiais que já tenham conhecimento dessas línguas possam ingressar na polícia, e que a gente possa criar um núcleo que traga esses policiais que têm essa formação, porque é realmente necessário que se possa comunicar com o turista, senão não tem tanta efetividade para poder fazer esse atendimento. Suzana, essa pergunta... É possível também trazer pessoas que trabalham mais na parte administrativa, que não sejam policiais, falando a língua, e que ajudem os policiais assim a direcionar as demandas para cada órgão competente. Não precisa necessariamente treinar todo efetivo. Então, tem várias formas, mas que é importante que os policiais tenham policiais também falando outras línguas. Isso é muito importante, tem que ser valorizado e tem que ser estimulado. Suzana, você já acompanhou o programa da Prefeitura de São Paulo chamado Smart Sampa? Que é um monitoramento com mais de 20 câmeras na cidade de São Paulo. A gente também trata muito no nosso Contrato Social Podcast as questões de cidades inteligentes. Você acha que isso também é um grande avanço para a cidade de São Paulo? Eu acho que não é só um avanço, mas é uma necessidade muito grande, porque um programa de cidades inteligentes, um programa de trazer a inteligência artificial integrada com a cidade de São Paulo, principalmente com a segurança, mas não só com a segurança pública, e trazer essa parte de monitoramento de câmeras é essencial, né? Primeiro, para a segurança pública é essencial. Nos dias de hoje, é uma forma muito efetiva de se trabalhar a segurança, é uma forma efetiva de se trabalhar a prova no processo, porque a filmagem não tem como se negar que aquilo aconteceu. Então, a filmagem dos pontos estratégicos diminui muito, isso já é comprovado. A gente tem exemplo em São José dos Campos, que quando o Felício Ramute era o prefeito lá, ele criou um centro de monitoramento e colocou praticamente câmera na cidade inteira. Os índices diminuíram radicalmente de criminalidade. Então, a gente sabe que eles vão assaltar em outra praça ou vão fazer outra coisa. Enfim, inibe muito. E também, Suzana, teve até um resultado muito positivo no Smart Sampa. Parece que algumas pessoas desaparecidas foram encontradas através dessas câmeras de reconhecimento em São Paulo. Então, eu acho que assim, o que você acha desse programa como até um auxiliar de diversas secretarias que tem em São Paulo? Eu acho muito importante porque essa parte do reconhecimento você pode trazer pessoas que estão perdidas para serem encontradas, que é uma parte também que a Interpol faz muito, de encontrar pessoas que estão desaparecidas no mundo. E trazer, enfim, juntar com a família. E ajudar os outros países também, ajudar os outros países, pessoas que estão em países diferentes, né? Então, uma parte bem legal e bem humana que é feita pela Interpol. E é uma coisa muito bacana, porque quando a família se reencontra depois de 10, 20, 30 anos, é uma coisa que dá você sabe que cumpriu o seu papel ali como agente público. Agora, essa questão aqui, além de ajudar essa parte, também ajuda a localizar criminosos que estão com mandado de busca. Ajuda, e a inteligência artificial, ela veio para ficar. Os países que não entrarem nisso, não é que eles vão estar 5 anos atrasados. Eles vão ficar 50 anos atrasados. Porque é um lapso. Você está 5 anos atrasado nos dias de hoje, com a inteligência artificial, é 50 anos e não vai ter como recuperar. Então, assim, é necessário
que se faça investimentos para que o país todo, não é só a cidade de São Paulo, mas que o país todo entre nessa era da inteligência artificial, porque faz parte do mundo. O mundo está agindo dessa forma. Suzana, essa pergunta é uma pergunta interessante. Você, como uma mulher em uma posição de liderança da Polícia Federal, como é que você enxerga o papel das mulheres nas forças de segurança e o que ainda precisa ser feito para aumentar a presença feminina nessas áreas? Ainda são muito poucas as mulheres nas forças de segurança. Aqui em São Paulo mesmo, são 8% de mulheres na Polícia Federal. No Brasil, são 13,5% na Polícia Federal, mas ainda é um número muito pequeno. Uhum. A gente precisa de mais mulheres, não é que a gente quer que aumente, mas a gente precisa porque tem muitas funções que têm se pedido mulheres. Em que pese que nós que somos policiais, a gente sempre fala que polícia não tem sexo. Então a gente faz o mesmo treinamento, a gente participa do mesmo grupamento, todo mundo tem que estar alinhado no mesmo nível. Não é porque é mulher ou porque é homem que vai ter colher de chá, tem que estar todo mundo igual no mesmo nível e trabalhar todo mundo igual. E não importa se vai um homem ou se vai uma mulher. Mas atualmente, né, em diversas situações, principalmente pelo judiciário, tem se solicitado policial mulher, policial feminina, o que a gente acha até que é um pouco discriminatório, porque não se pode discriminar, está na Constituição, homem e mulher, né, em razão do sexo. Nem no trabalho, nem em situação nenhuma. Então, homem e mulher que está numa situação igual não pode ser discriminado em razão do sexo. Então, eu acho já que não está sendo cumprida a Constituição quando o juiz fica escolhendo se tem que vir um homem ou uma mulher para trabalhar em determinado serviço. Mas tem acontecido frequentemente e isso não temos o quantitativo suficiente. E hoje eu acho que a gente tem que estimular, tem que trazer mais mulheres para trabalharem na polícia. São bem-vindas, estamos precisando. Então é um recado aí para quem está prestando concurso. Estuda, vem para a polícia, para as polícias todas. E que a mulher está fazendo bastante diferença hoje também nas polícias. Muito bem. Agora falando de família, Suzana, você que tem uma carreira internacional, viaja muito, você que lida com essas demandas do dia a dia, como é que você tem esse equilíbrio da sua profissão, da sua carreira, com a sua família, com a sua vida pessoal? Acho que é uma pergunta super importante, né, que a gente quer, os telespectadores querem saber de você. E quais são os seus próximos objetivos de vida? A família acho que é o mais importante de tudo, né? A gente trabalha, a gente faz tudo que é por conta da nossa família. Eu acho que o principal da nossa vida é a gente ter a família, estar bem com a nossa família e assim, dar atenção, estar junto, estar próximo. Então eu tenho sempre a preocupação de estar muito próxima da minha família, o tempo que eu tenho livre com eles, né? Eu tenho sempre essa preocupação de ter essa dedicação e é um prazer estar junto com a minha família, porque é onde a gente está com as pessoas que a gente ama, que amam a gente. Então, assim, para mim, eu acho que acima de tudo a gente é a família, né? Depois é o resto. Então é muito bom ter profissão, muito bom a gente se realizar na profissão. Isso também faz parte, mas eu acho que jamais esquecer a nossa família, porque a família é a base de tudo, né? Suzana, já estamos chegando próximo ao fim do nosso programa Contrato Social Podcast, mas antes de chegar ao fim, eu queria que você colocasse as suas considerações finais no nosso programa. Minhas considerações finais. Primeiro, agradecer esse espaço para a segurança pública. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque é um problema que aflige a todo mundo, desde o rico até o pobre, todo mundo está suscetível, né? E principalmente quanto mais pobre está mais suscetível à violência, está mais suscetível ao problema da criminalidade. Então é algo que a gente não pode aceitar no nosso país. Nós temos que lutar contra. Nós estamos numa cidade onde é a cidade mais rica da América Latina, é uma das cidades mais ricas do mundo e tem condições da gente combater e ter uma criminalidade próxima a zero, se não for zero. Então a gente tem que lutar e trabalhar para isso. Pessoal, eu queria agradecer até agora a participação de vocês no nosso programa Contrato Social. Eu queria agradecer a Suzana aqui pela belíssima exposição,
por tratar de questões importantes da sociedade como a segurança pública. E estaremos aguardando vocês no nosso próximo programa Contrato Social. Suzana, muito obrigado. Pessoal, até a próxima.